Minha curiosidade é extraordinária. Ver o cara sendo garoto propaganda. Olá, amigos e amigas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, esse aqui é o meu canal. Inscreva-se, deixe o like, comente, compartilhe, ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Quero vê-lo garoto propaganda. Para que ele se transforme em um garoto propaganda, nós precisamos que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, casse seus direitos políticos. Porque ele garantiu que não será cassado porque ele tem uma bala de prata guardadinha no bolso. De quem que eu estou falando? De quem que eu estou falando? Estou falando do inominável, do ex-presidente, aquele que governou 4 anos esse país e nos levou para o precipício. É a minha opinião, vocês podem não gostar, não tem problema nenhum. Mas, sim, ele pretende ser garoto propaganda nos Estados Unidos da América, mesmo não sabendo falar inglês. Também não precisa para o que ele vai vender. Eu já vou te contar. Entretanto, ele só vai ser garoto propaganda lá nos Estados Unidos se a bala de prata que ele diz que tem uma bala de prata, falhar. A bala de prata é para salvar ele no julgamento que o Tribunal Superior Eleitoral está retomando nesta terça-feira, 27 de junho, dia em que estou gravando o vídeo. Vai ser retomado o julgamento dele no TSE, com o voto do relator e depois de outros ministros da Suprema Corte Brasileira, que vão estar votando se transformam ele num político inelegível ou se ele poderá continuar disputando eleições daqui para frente. Ontem, dia 26 de junho, o ex-presidente inominável deu entrevistas. Ele deu uma entrevista para uma rádio gaúcha, dizendo que está esperando que o ministro Raul Araújo, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, bastante bolsonarista, ele já se mostrou assim no período eleitoral no passado, ao proibir manifestações políticas no Lollapalooza, lembram? Foi ele. Depois foi arquivado, porque era censura que ele estava fazendo. Porque a Pablo Vittar usou uma toalha do Lula numa das suas apresentações, e aí ele proibiu. Sendo que aquele evento era privado, as pessoas podem se manifestar publicamente da forma que quiserem. O ministro, então, Raul Araújo, é a esperança. Bolsonaro deu na entrevista a esta Rádio Gaúcha a entender de que ele vai pedir vistas. Ele falou isso publicamente. E aí, gente, vem um fator importante, ele está constrangendo o ministro. O ministro passa a ser obrigado a pedir vistas? Não vai ficar nada bonito diante dos seus pares. Então, se ele não pedir, desagradaria o bolsonarismo. Se ele pedir, vai ficar feio para ele. Então, o Raul Araújo está numa saia justa e vai ser o primeiro a votar depois do relator do processo. Mesmo que ele peça vistas, vai protelar por 60 dias a decisão. E aí você vai entender que vai ficar em 5-2 o resultado dos votos dos demais ministros. E ele sim ficará inelegível. Numa outra entrevista que ele deu no mesmo dia 26 para a Mônica Bergamo, aí vem a história da bala de prata e de ser garoto propaganda nos Estados Unidos. Ele foi questionado pela jornalista sobre o que vai fazer se tornar inelegível. Ele garantiu que não vai se tornar inelegível porque ele tem uma bala de prata. Ele disse o seguinte, vou ler inclusive o que ele falou, exatamente o que ele disse. Eu tenho a bala de prata, mas não vou te dizer para você não ficar perturbando, no bom sentido. Eu tenho a bala de prata, mas não vou revelar. É aquele segredo, olha, 72 horas vai acontecer. Pessoal, só espera mais um pouco. É só para manter a unidade do rebanho. Só por isso. Que bala de prata seria? Seria o ministro Araújo. Talvez a tentativa
de que ele tem que o Raul Araújo peça vistas e protele mais um pouco esse processo. Porque um político sem mandato é um político sem mandato, ele passa para a história, não adianta. E aí a Mônica Bergamo insistiu, mas caso aconteça, aí ele até que assim, não, bem, mas não se preocupa, eu vou trabalhar nos Estados Unidos. E ele disse o seguinte, eu vou ler as palavras dele para a jornalista. Eu tenho um convite para trabalhar nos Estados Unidos. Lá vivem, eu calculo, 1.400.000 brasileiros. Não sei o número exato. Fui convidado para ser garoto propaganda de lá, da venda de imóveis. Fecha aspas. Pois então Bolsonaro vai vender imóveis. Ele não sabe inglês, mas como é para brasileiro comprar somente, então ele fala razoavelmente o português, ele pode fazer propaganda. E eu tô aqui, morrendo de curiosidade para ver como seria esta propaganda deste garoto propaganda vendendo imóveis nos Estados Unidos. Mas para isso acontecer, a bala de prata tem que falhar e ele tem que se tornar inelegível. Gente, que bênção. Ele está dizendo que vai embora se não puder mais ser candidato. Vai embora do Brasil. Que bênção. Que bênção. Aguardemos ansiosamente o que o TSE tem a nos dar a partir desse dia 27 de junho de 2023. Sou o professor Tarcísio Vaz, esse aqui é o meu canal. Caso você não esteja inscrito, inscreva-se, deixa o like, toque o sino para ser avisado, comente, compartilhe e nos ajude a crescer na plataforma.